Bom dia, pessoal. Bem, pessoal, na sequência aí, falando sobre eletricidade ainda, a gente vai falar um pouco hoje sobre o potencial elétrico, tá, pessoal? Bem, lembrando para vocês que essa grandeza ela tem grande importância, né, no estudo da eletricidade, principalmente na aplicação de circuitos elétricos, tá bom? E o potencial elétrico vai ficar claro para vocês que essa grandeza é bastante estudada, porque na prática ela é uma grandeza mais fácil de ser, além de calculada, ser medida na prática, tá bom? Então vamos lá. Então a definição básica, pessoal, de potencial elétrico ela é uma grandeza de origem escalar, né, que mede a energia potencial existente em um sistema por unidade de carga. Então o que que isso quer dizer? Né? Essencialmente, essa grandeza ela agora está relacionada à energia de origem elétrica. Tá? Então a gente tem um potencial elétrico, a energia potencial elétrica, a gente vai definir já posteriormente para vocês, pela unidade de carga. Lembrando para vocês que agora que a gente já está trabalhando, né, com a parte de energia em eletricidade e vai ficar bem claro para vocês, né, o porquê que essas grandezas a partir de agora são tão importantes na prática. Né? Então a gente tem o potencial elétrico como sendo a energia por unidade de cargas, né, a energia eletrostática, né, que é o EP aqui, a definição, a anotação vai ser dada como essa, né, e esse potencial elétrico ele é dado em volts, tá? Então essas grandezas elas são escalares, ou seja, elas têm valores numéricos, né, bem definidos, podendo ser positivos, negativos ou nulos, né? O potencial elétrico, pessoal, a unidade dele é denominada volt, né, que é o V. Esse volt ele pode ser calculado, essa unidade também pode ser dada por Joule por Coulomb, ou seja, energia potencial elétrica é dada em Joule, né, energia, né, a dimensão de energia por unidade de carga, tá bom? Bem, mas o que seria a energia potencial, que é o EP aqui? Explicitamente, né, matematicamente falando, a gente tem que ela é a multiplicação da constante elétrica, que é a mesma constante elétrica que a gente vem trabalhando desde lei de Coulomb e campo elétrico, o produto das duas cargas, a carga geradora e a carga prova, dividido pela distância. Percebe que aqui a gente não tem uma relação da distância ao quadrado, mas sim da distância mesmo, apenas a distância. Ou seja, a energia potencial elétrica, né, ela é inversamente proporcional à distância, não ao quadrado da distância. A energia potencial elétrica, a dimensão dela é o Joule, né? A carga prova, a gente sabe que a dimensão, ou seja, a unidade dela no SI, todas essas unidades aqui estão no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, no SI, é o Coulomb, né? A carga geradora também é o Coulomb. A constante elétrica no vácuo, o mesmo valor para todos as outras estudos de eletricidade que a gente fez, ou seja, 9 vezes 10 a 9, newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado, e a distância no Sistema Internacional de Unidades é o metro, tá bom? Bem, e aí, através das relações matemáticas, a gente consegue escrever uma forma explícita do potencial elétrico, que é o dado pelo V aí, né, nesse caso, com relação à distância, tá bom? Então, se a gente pegar a energia potencial elétrica que foi dada no slide anterior, substituir nessa equação aqui, a gente obtém a forma explícita do potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é dado pela constante elétrica, multiplicado pela carga geradora, dividido pela distância. O que isso quer dizer, pessoal? Que na realidade o potencial elétrico ele não necessariamente precisa de uma carga prova para você calcular o ponto, o valor dele num ponto. Se eu tenho uma carga geradora do campo elétrico, ela gera um potencial elétrico no espaço e eu posso calcular esse potencial elétrico a um ponto qualquer, a uma distância dessa carga geradora, tá bom? O potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico, cada um de seus pontos apresenta um valor, né? A gente vai ver que para superfícies potenciais você tem os valores iguais dentro da linha, né? A gente vai ver isso posteriormente, que não depende da presença de um corpo carregado, ou seja, você não depende de uma carga prova para que você possa necessariamente calcular. Você pode calcular em um ponto qualquer que não necessariamente precisa ter uma carga, tá bom? Bem, aqui ele só está mostrando nesse slide a legenda, né? Ou seja, a anotação, né? O EP é a energia potencial elétrica, o F é força de origem eletrostática, em newtons, né? O EP que é a energia dada em joule, a carga prova é dada em coulomb, a carga geradora também é dada em coulomb, a constante elétrica no vácuo é dada em newtons por metro quadrado dividido por coulomb quadrado, lembrando que é o mesmo valor. O potencial elétrico é dado em volt e a distância entre, nesse caso, entre a carga e o ponto qualquer é dada em metros, tá? Tudo bem. Bem, pessoal, aqui a gente tem uma análise do gráfico do potencial elétrico com relação à distância, lembrando que a gente já mostrou explicitamente para vocês qual é a relação que existe, né? Nesse caso, seria uma relação inversa entre o potencial e a distância. E você percebe, por exemplo, que para uma carga positiva, né? Aqui ele está fazendo a relação para as duas cargas, né? A carga geradora de origem positiva e uma carga de origem negativa, tá? Então,
A relação que existe entre o potencial elétrico e a distância, por exemplo, com uma carga positiva, uma carga geradora positiva, né, onde tem sinal positivo maior do que zero, é dado por essa, né, pela essa curva aqui, né, onde a gente percebe que quando você aumenta a distância, você diminui o valor do potencial elétrico. E aqui a gente vem com carga negativa, né, o gráfico invertido, ok? O gráfico é representativo do potencial em função da distância, né, carga geradora. Ele é denominada hipérbole equilátera, né? Esse é um nome que é colocado para esse gráfico, essa curva. E aqui ele mostra uma coisa interessante. Ó. O nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme é o infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, que quando você tem uma carga muito distante do ponto no qual você pretende calcular o potencial, geralmente a gente diz que o potencial é igual a zero. Então, isso não quer dizer necessariamente que você precisa ter uma distância de anos-luz para que você possa ter um potencial igual a zero. Basta que você tenha uma distância que seja relativamente, significativamente maior do que o tamanho das cargas pontiformes. Você tem, por exemplo, você pode considerar o potencial entre um ponto e uma carga, ou entre duas cargas quaisquer, como sendo igual a zero. Então, por exemplo, se a gente tem duas cargas pontiformes, distâncias da ordem do metro, né? Podem ser consideradas como distâncias infinitas. A gente pode considerar ali os potenciais, né, de uma carga em relação a um ponto qualquer como sendo igual a zero também, tá? Bem, pessoal, nesse slide aqui ele mostra que o potencial, assim como a força elétrica e assim como o campo elétrico, segue o que nós chamamos de princípio da superposição. O que isso quer dizer? Que o potencial resultante, né, em um sistema de cargas quaisquer é dado pela soma algébrica, né, dos potenciais criados individualmente pela carga. Ou seja, se eu tenho três cargas aqui nesse sistema, né, uma carga QA, uma carga QB, as duas positivas, e uma carga QC negativa, cada uma delas gera um potencial. Qual seria o potencial resultante desse sistema de cargas? Seria a soma de cada um dos potenciais individuais delas, né, somados, eu obtenho o potencial que nós chamamos de potencial resultante, tá bom? Então, ele segue o que, assim como o campo elétrico e a força elétrica, segue o que nós chamamos de princípio da superposição. Você substitui o potencial, a soma dos potenciais das duas cargas, das três cargas aqui, para um potencial resultante V, que é a soma, nesse caso, escalar e não vetorial desse sistema de cargas, tá bom? Tudo bem. Uma grandeza bem conhecida e bem aplicada na prática, pessoal, para o estudo de potencial elétrico, e principalmente no estudo de circuitos, é o que nós chamamos de DDP, ou diferença de potencial. O que é a DDP, pessoal? O nome já vem dizendo, diferença é a subtração de dois valores de potenciais quaisquer associados a duas cargas quaisquer, tá bom? Então você tem a DDP que é chamado geralmente de U, tem alguns outros livros que podem chamar de ter outras notações, mas geralmente a notação é o U entre dois pontos quaisquer A e B, né? E esses pontos podem ter duas cargas, né? Nesse caso aqui, essa carga nesse ponto que, né, de valor QA e essa carga de valor QB nos pontos A e ponto B. A diferença de potencial entre esses dois pontos é o potencial criado por essa carga A menos o potencial criado por essa carga B. Então, a subtração entre as duas me dá o que nós chamamos de diferença de potencial entre esses dois pontos quaisquer, que vai ser utilizado muito quando a gente for falar sobre circuitos elétricos, ok? Bem, pessoal, vale-se aqui também colocar para vocês o que nós chamamos de equipotenciais, ou superfícies equipotenciais, ou linhas equipotenciais, tá? Que essencialmente são linhas no plano ou superfícies no espaço também, né? Onde o potencial, ou seja, o valor numérico do potencial em todos os pontos dentro dessa superfície ou dentro dessa linha tem o mesmo valor algébrico, certo? Ou seja, dentro dessa linha tracejada em rosa aqui, ó, que vocês estão olhando, o valor que for medido do potencial, né, ao longo dessa linha tracejada, o potencial elétrico é essencialmente o mesmo. O valor medido dentro dessa linha equipotencial para todos os pontos dessa linha aqui é essencialmente o mesmo. O valor do potencial elétrico é essencialmente o mesmo. As equipotenciais geralmente são perpendiculares às linhas de campo. Então você tem aqui, por exemplo, uma carga positiva, gerando linhas de campo de afastamento, e essas linhas formam um ângulo de 90 graus, né? A linha em azul, que é a linha de força ou de campo, forma um ângulo de 90 graus com a minha equipotencial em rosa, certo? Ou seja,
e ela sempre segue essa característica, né? As equipotenciais ou linhas equipotenciais ou superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo ou de força, tá bom? Bem, ali no slide anterior, a gente viu as linhas equipotenciais para o que nós chamamos de monopolo elétrico, ou seja, uma carga puntiforme sozinha no espaço, gerando um campo, né, linhas de campo, e aí você tem as equipotenciais, né, que são essencialmente ali, você viu que são círculos concêntricos, né? Aqui nós temos o que nós chamamos de equipotenciais, também da mesma forma, só que agora para um modelo de dipolo elétrico, ou seja, tem uma carga positiva, uma carga negativa, eles geram linhas de campo no espaço, né? Ó, certo? Essas linhas de campo ou linhas de força que é colocado aqui, existem as equipotenciais associadas a cada uma das cargas, né? E as equipotenciais, como vocês estão vendo aqui, para esse modelo também de dipolo elétrico, seguem a mesma regra, ou seja, as linhas equipotenciais são perpendiculares às linhas de força, tá bem? Então, elas formam um ângulo de 90 graus entre as equipotenciais e as linhas de força, tá? Aqui é apenas uma ampliação, né, mostrando de uma maneira um pouco mais aproximada a interação entre as linhas equipotenciais e as linhas de força, né? Você está mostrando aqui o campo elétrico, né? As linhas de campo elétrico aqui, ou linhas de força, e as equipotenciais, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, né? Então, elas são linhas no plano, na superfície, né, ou superfície do espaço, da mesma forma como foi falado anteriormente, e que assumem o mesmo valor algébrico, né, para cada ponto dentro dessa linha ou dentro dessa, sempre terá o mesmo valor algébrico do potencial elétrico, tá? E elas são perpendiculares às linhas de força, como já foi mostrado anteriormente, tá? Bem, pessoal, nesse slide aqui mostra uma das grandezas mais importantes no estudo da dinâmica em eletricidade, tá? Então, a definição de trabalho, né, dada ela é intimamente ligada em todas as áreas da física à definição de energia. Então, se você tem, por exemplo, em gravitação, você tem o trabalho de origem gravitacional. Se você tem em eletricidade, você tem o trabalho de origem elétrica. Se você tem em termodinâmica, você tem o trabalho de origem termodinâmica. Claro que as grandezas físicas relacionadas a cada uma dessas áreas, né, são diferentes. Mas a ideia, a maneira de se definir trabalho é essencialmente a mesma. Então, o que seria o trabalho de origem elétrica? É realizado pela força elétrica sobre uma partícula eletrizada que, quando se desloca de um ponto A a um ponto B desse campo, tá? Não depende da trajetória, e a gente vai ver porque essencialmente aqui a gente trabalha com forças de origem conservativa, tá? Pois a força elétrica ela é conservativa, tá? Então, pessoal, vamos pensar numa carga que está aqui nesse ponto, né? Ela segue uma trajetória qualquer e chega a esse ponto B. Então, ela sai do ponto A e vai ao ponto B. Nesse ponto A, ela gera né, ela tem um valor de potencial, no ponto B ela também tem um valor de potencial. Se ela for por essa trajetória ou por essa trajetória, o valor do trabalho é essencialmente o mesmo, tá? A gente trabalha aqui, nesse caso aqui, com forças de origem conservativa, tá? Ou seja, aqui são sistemas conservativos. Como é que a gente calcula esse trabalho? A gente pode fazer em analogia à gravitação, a gente pode pensar na força, né, no peso vezes o deslocamento. A gente pode pensar também em força vezes deslocamento, como a gente vê lá na mecânica newtoniana. Mas nesse caso, para trabalho de origem elétrica, certo? A gente fica mais interessante, na verdade, a gente definir em termos do potencial. Por quê? Porque o potencial na prática ele é uma grandeza física mais fácil de se calcular e mais fácil de se medir experimentalmente, ok? Então, quando você quer calcular o trabalho de uma carga saindo de um ponto A a um ponto B, você só precisa pegar o valor da carga, multiplicar pela diferença de potencial entre os dois pontos que ele estava. Ou seja, no ponto, a diferença de potencial, o valor do potencial em A menos o valor do potencial em B, multiplicado pela carga da partícula carregada aqui, me dá o que nós chamamos de trabalho de origem elétrica para esses pontos. Então, a ideia de trabalho de relacionar o trabalho ao potencial elétrico é justamente uma ideia de facilitação prática, né? Para facilitar os cálculos na prática, tá? Ou até mesmo facilitar calcular o trabalho através do experimento também. Aqui ele só mostra que o trabalho da força elétrica dentro de um equipotencial, ele essencialmente é zero, e isso aí fica claro na equação anterior, porque se eu tenho uma partícula carregada aqui, e ela descreve uma trajetória independentemente da trajetória, e ela vem para um ponto B dentro da mesma superfície equipotencial, nesse ponto A,
e o ponto B, os potenciais são iguais, porque eles estão dentro de um equipotencial. Essa é a definição que a gente falou anteriormente. Então, se os potenciais são iguais, quando você calcula o trabalho, fica Q vezes VA menos VB. Se eles são iguais, VA menos VB, subtração do potencial em A e o potencial em B é igual a zero. Então, o que ele quer dizer? Que o trabalho de uma partícula que sai de um ponto A até um ponto B dentro da mesma superfície equipotencial é sempre zero, tá bom? Bem, pessoal, aqui ele só está mostrando as propriedades do campo elétrico relacionado à DDP, que é a variação de potencial, mostrando que a gente existe a maneira, né, de você relacionar a diferença de potencial para esse sistema aqui de duas placas carregadas, né, que a gente vai ficar claro quando a gente falar um pouco mais sobre capacitores, com o campo elétrico, que é a distância, né? E aí ele mostra que ao longo de uma linha de força, no sentido dela, o potencial dela decresce. Quando uma partícula ela é positiva, ela é colocada aqui, nesse caso aqui, entre duas placas com densidades de carga positiva e negativa, ela segue, né, o sentido aqui do campo elétrico, que nesse caso aqui é um campo elétrico uniforme, né, e esse D aqui representa a distância entre elas. Então o trabalho ele é positivo, né? Então ela sofre a ação de um campo elétrico e ela se movimenta no sentido da força, tá? Se a força está vindo para cá, ela vai se movimentar para cá porque ela é uma partícula positiva, seguindo a regra que a gente já falou anteriormente, tá? Existe a maneira de você calcular o potencial nesse caso aqui, a diferença de potencial entre o ponto A e esse, né, entre essa placa A aqui e essa placa B, que é dada pelo campo, a multiplicação do campo elétrico pela distância, né? E essencialmente a gente tem a mesma, né, maneira de se calcular para uma partícula negativa, porém a diferença é que ela sofre a ação, só que ela se movimenta no sentido oposto, né, do campo, seguindo o que a gente já explicou anteriormente, né, dirigindo do ponto maior potencial para o de menor potencial. Então o trabalho ainda é positivo, maior do que zero, e existe a relação entre a DDP, que é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, né, essa placa A e a placa B aqui, que nada mais é do que a multiplicação do campo elétrico pela distância. Essa distância é dada pela distância entre as placas com densidades de cargas, ok? Aqui, pessoal, ele faz um último análise em calculando o potencial elétrico em uma esfera condutor, né, um condutor esférico, né? Então, a análise que a gente faz geralmente são 4 tipos de análise diferentes. A gente analisa qual seria o valor do potencial interno, né? Nesse caso aqui dentro da esfera. A gente analisa ele na superfície da esfera, analisa ele um pouco próximo à esfera, mas que a gente aproxima como a distância sendo o próprio raio da esfera, e analisa ele num ponto externo. Então, para um ponto dentro da esfera, a gente tem que o potencial, né, interno aqui é dado pela equação que a gente já conhece, levando em consideração que a distância é o raio da esfera. Então, K vezes Q dividido por R. Na superfície, a gente aproxima, né, essencialmente, a gente diz também que é a mesma coisa, né? K vezes Q vezes dividido por R também, porque é o raio da esfera e, nesse caso, o ponto que a gente está preocupado é na própria superfície da esfera. Para um ponto próximo, aí vem a aproximação. A gente diz que nesse ponto aqui, ó, que é um ponto próximo à superfície, a gente geralmente aproxima a distância como aproximadamente o raio, né? Então você diz que é K vezes Q dividido por o raio, que seria a distância do centro da esfera até o ponto. E para um ponto externo, aí não, a gente introduz a distância, ou seja, a distância seria o valor do raio mais essa distância daqui para cá. Tá? Então, leva-se em consideração aí do centro da esfera, não é a distância até a superfície, mas sim a distância em relação ao centro da esfera. O seu raio é levado em consideração para se calcular o potencial no ponto externo. Aqui mostra o gráfico de como se comporta, né, os valores do potencial elétrico tanto dentro da esfera quanto depois da esfera. Então você percebe, por exemplo, que de zero, né, do centro da esfera até a superfície do meu condutor esférico, a gente tem essencialmente um valor de campo elétrico ou de potencial elétrico constante, tá? Então você tem aqui um valor constante e a partir da superfície da esfera, né, até do ponto da superfície para fora, ou seja, calculando para um ponto externo, a gente tem o comportamento dele, ó, o comportamento do potencial elétrico em relação à distância, como sendo o comportamento de uma carga pontual. Ou seja, a partir do momento que você faz cálculos para potenciais elétricos no externo, na região de fora da esfera, você começa a
a considerar a esfera como uma carga elétrica pontiforme, e não mais como uma densidade de carga, sabe? A diferença de potencial de dependência entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula, tá? Tudo bem? Bem, pessoal, isso era o que eu queria falar para hoje para vocês, né? Fazer a continuação aí da parte de eletricidade, isso vai ficar muito mais claro, principalmente essa parte de potencial e diferença de potencial quando a gente for falar de circuitos, que é uma parte importantíssima da física, né, física 3 ou a parte de eletricidade e magnetismo. Queria dizer para vocês continuarem fazendo as atividades da tarefa online, para vocês tirarem as dúvidas pelo WhatsApp, certo? Para ficarem ligados aí no grupo aí quando a gente for colocar as aulas e tira dúvida para vocês através dos aplicativos de reunião, tá ok? E dizer para vocês que dentro dessas aulas que eu estou tirando, eu estou pegando, né, os assuntos que eu estou achando mais relevantes, principalmente para a terceira série do ensino médio. Vocês sabem que o livro de vocês é dividido em várias físicas, né, que vem trazendo vários conceitos anteriores, né, que é uma proposta de revisão do ensino médio. Dizer para vocês que seria interessante que vocês olhassem também as aulas que estão sendo publicadas no primeiro e no segundo ano, que contemplam aí os assuntos do primeiro e segundo ano. Eu já postei aulas, por exemplo, de espelhos e lentes, de óptica geométrica, já postei aulas de leis de Newton. Seria interessante que vocês dessem uma olhada, né, para poder já ficar mais. Para que vocês já pudessem estar fazendo essas revisões aí também, porque a ideia para colocar na playlist para o terceiro ano é essencialmente o que é novo para vocês, tá bom? Bem, eu fico à disposição para tirar dúvidas, qualquer coisa a gente está por aqui para que vocês possam tirar dúvidas e entrem em contato assim que vocês puderem e quiserem tirar dúvidas, tá bom? Então, tenham uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.